Bom dia, Brasil. Aqui é Jorge Duro, novamente no nosso programa Bom de Papo. Hoje temos a grata presença do professor Rodolfo Igaiara, né? Do MBA de Gestão Comercial da PUC, que vai nos brindar com a palestra Lidando com Compradores Corporativos. Esse é o nosso segundo encontro do ano e esperamos que vocês tenham a oportunidade de entender melhor como é que funciona a operação quando você está lidando, vendendo com grandes corporações. Professor, prazer estar conosco. A casa é sua. Um prazer todo meu. Quero agradecer ao pessoal da Mercadata e ao Jorge pelo convite. Tá? E hoje nós vamos estar falando brevemente sobre o tema Lidando com Clientes Corporativos. Né? Clientes corporativos são aqueles clientes que são responsáveis pelas compras de grandes e médias corporações. Em geral, tem como perfil uma centralização de suas compras, tem um departamento específico para fazer essas compras. Né? E essa palestra foi feita com base, né, nas melhores práticas que existem na área de compra de suprimentos, né, juntamente aliada à minha experiência tácita, né, de aproximadamente um pouco mais de 10 anos como gestão de suprimentos. Né? Então vamos falar um pouquinho hoje. Iniciando a palestra Lidando com Clientes Corporativos, nós vamos falar sobre o processo decisório na área de compras. Né? O processo decisório, segundo Kotler, Philip Kotler, que é um dos gurus do marketing que existe, moderno, é o processo que ele define como um processo que pode ser dividido em 5 etapas. Né? A primeira etapa é o reconhecimento das necessidades. O reconhecimento da necessidade é quando o comprador ou alguém que esse comprador atende, ele reconhece que precisa de um material ou um serviço. Em geral, ele tem um problema, e esse problema ele precisa ser resolvido. E a forma como ele entende que esse problema vai ser resolvido é através da compra de um produto ou de um serviço. Aí que ele reconhece essa necessidade. Reconhecer a necessidade inicia-se a primeira etapa do processo decisório. A segunda é a busca de informação. Uma vez que ele entende que tem um problema, que tem um desejo, tem uma necessidade de resolver um problema, ele começa a buscar informações sobre isso. Quem resolveu, como resolveu, o que o vizinho fez, o que o concorrente fez, como é que ele está agindo no mercado, como é que esse problema é solucionado no dia a dia. Então ele começa a buscar informações. Isso acontece tanto com o cliente corporativo quanto com o cliente de consumo. Então tem um problema, você começa a entender como é que as pessoas resolveram ele, através de produtos. E depois inicia a avaliação das alternativas. Você busca informações e você começa a entender o que existe de disponível para resolver esse problema, ou o que existe de disponível para atender essa necessidade por você reconhecido. Então você começa a fazer uma avaliação de alternativas que ela passa pela ótica e pelos critérios estabelecidos por esse cliente. Então depende muito da forma como esse cliente, essa pessoa que está tomando a decisão, enxerga valor. Isso varia muito de empresa para empresa e de pessoa para pessoa. Né? Daí então passa para o passo número 4, que é a decisão de compra. Né? Ele efetivamente decide o que ele vai comprar e mais além, com quem ele vai comprar. Então já escolheu qual objeto de compra e quem vai atender a essa demanda. Aí vem a decisão de compra. É na decisão de compra que inicia toda a experiência com o usuário. Né? A experiência com o usuário, que ele vai começar a utilizar o material, ele vai fazer o pagamento, ou então ele vai formalizar de alguma forma essa compra e vai começar a utilização. Quando ele começa a utilização, ele interage com o produto, com o serviço e passa a ter a experiência de compra. Né? Após a experiência de compra, ele adquirir algumas etapas de cumprimento, de utilização, de benefício de usufruto desse produto, entra a avaliação de alternativas pós-compra. Aí que entra o pós-compra. Tá? E é atendido por quem? Pelo pós-venda. O pós-compra é depois que a pessoa fez a utilização, ela vai avaliar o quão boa foi essa experiência de compra. Né? Será que as expectativas que ele tinha quando ele buscou a informação estão sendo efetivamente atendidas por esse produto? Então é nesse momento que você encerra o processo decisório. É nesse momento, na fase 5, que você faz a decisão se você vai ter uma recompra ou se a pessoa vai buscar uma outra alternativa para atender o mesmo problema. Tá? Esse ciclo acontece em todos os processos de compras, seja uma compra pessoal, uma compra para presente ou uma compra corporativa. A única diferença é que as compras corporativas, esse ciclo ocorre espalhado pela empresa e com diversas pessoas envolvidas, que torna o processo muito mais complexo do que uma compra pessoal. Né? Então, é bom a gente mostrar como é que ele se lida com o dinheiro e o benefício no processo decisório.
Primeiro você pode ver no slide o desembolso, né? Quem faz o desembolso, se é um desembolso próprio ou desembolso de terceiros. Depois o benefício próprio ou benefício de terceiros. E a gente consegue ter 4 situações, né? Primeiro são as compras desembolso de terceiros e benefício próprio. É como se você botasse seu filho numa loja de brinquedos. O benefício é dele e o desembolso é seu. Então ele vai ter uma tendência a escolher o quê? A maximizar o seu benefício. Ele vai querer obter o melhor para ele e vai dar pouca ou nenhuma importância ao desembolso, né? E tem o consumo próprio e desembolso próprio. Isso são as compras pessoais que você está fazendo, que você faz. E você faz um equilíbrio melhor da relação custo-benefício, porque você está tendo desembolso e você está avaliando com os seus critérios o benefício que isso vai trazer, tá? E o terceiro quadrante são as compras de presentes. As compras de presentes é o desembolso próprio e o benefício de terceiros. Aí você imagina como que aquela pessoa vai ter a experiência, como que aquela pessoa vai avaliar esse objeto de compra, né, esse presente, e porém o desembolso é seu. E agora a gente chega no quarto quadrante, que é o quadrante que mais nos interessa, que são as compras corporativas. As compras corporativas dessas 3 é a única que oferece 3 elementos, né? O desembolso de terceiros e o benefício e necessidade de terceiros, tá? Sendo que o comprador é a figura central para fazer esse equilíbrio, ok? Geralmente o usuário, quem está fazendo a utilização do produto, ele quer garantir todos os aspectos técnicos desse produto. Então ele quer garantias sobre a aplicação, que esse produto não vai quebrar, vai ser produto durável. Porém, um alto nível de serviço, um alto nível de qualidade, às vezes pode custar muito, né? E qual a função do comprador? A função do comprador é fazer uma otimização, uma maximização do capital empregado. Então ele vai fazer um critério de avaliação se realmente aquilo é necessário para a empresa ou o nível de qualidade é necessário, né? Porque ele vai estar lidando com um desembolso de quem? Da empresa, de terceiros, do patrão, do dono da empresa ou, em última instância, do acionista. Vamos passar aqui. Existem 2 tipos de modelos de compras corporativas, né? Uma compra mais centralizada, né? Que você parte de uma central de compras, tá? Onde existe um departamento formalizado para fazer todas as transações de negociações da empresa, e tem um modelo que é mais descentralizado, tá? O descentralizado é quando são compras que o próprio usuário tem a decisão de escolher, tem a decisão e o poder de escolha de quem vai ser o provedor ou quem vai ser o fornecedor, tá? Existem vantagens e desvantagens entre esses modelos e é importante que todo vendedor entenda qual é o modelo de fornecimento dessa empresa, ok? As compras centralizadas, elas têm como característica as negociações serem um pouco mais estruturadas. Geralmente é um departamento que concentra um volume muito grande de compras e tem que ter um processo estruturado passo a passo, tá? Ele tem um foco e equilíbrio entre o custo e o benefício. Ele sempre vai buscar a maximização do seu valor. Se vai ter um desembolso de 10, ele quer ter um benefício de 10, 11, tá? E em detrimento das compras descentralizadas, às vezes ele pode pagar muito caro por um benefício um pouco melhor, porque ele está focado aonde? No benefício. Ele que vai estar fazendo o uso, porém o dinheiro de terceiros, né? As compras descentralizadas, por outro lado, elas têm um aspecto de serem mais dinâmicas, porque não tem que ter muita interação. A pessoa ela que vai usar o produto, ela que vai escolher. Então ela usa, ela escolhe a compra. Enquanto como você tem um processo centralizado, né, onde tem um departamento específico, esse departamento tem uma pessoa que ela tem que olhar para as necessidades internas da empresa e ver quem no mercado pode atender. Aí que tem uma diferença, né, em velocidade. E a última diferença aqui no modelo centralizado e modelo descentralizado é que o acompanhamento do fornecimento demanda feedback constante de terceiros. Então, o comprador, para saber se aquela compra está sendo bem sucedida, ela tem que conversar com o cara que está usando o material. Ela tem que conversar com a pessoa que está recebendo aquele serviço prestado. Então, se nós estamos falando, por exemplo, de uma linha de produção, se você está comprando material com uma linha de produção, o comprador tem que estar atento ao controle de qualidade e verificar se realmente os fornecedores estão entregando aquilo que eles prometeram. Perfeito. Professor, vamos voltar daqui um minutinho, continuando esse modelo de compra corporativa. Então, okay. Um minuto, por favor, já voltamos aqui.
Bom, pessoal, então voltamos aqui de volta. O professor Rodolfo está abordando agora o modelo da compra corporativa, né? Então tem alguns aspectos muito interessantes. Ok. Então, a gente estava falando sobre a compra centralizada e descentralizada. Positivo. Isso é uma característica que, de acordo com a política de compra de cada empresa. Perfeito. Né? E o que é importante é que cada vendedor vai entender qual o modelo que funciona para ele alinhar o seu discurso, alinhar a forma como ele vai fazer a abordagem e quem ele vai abordar dentro da corporação. Tá? E dentro desse, independente do modelo ser mais centralizado ou descentralizado, existem estágios de desenvolvimento da função de compra de suprimentos. Né? Então a gente pode definir com dois grandes quadrantes, o perfil tático e o perfil estratégico. O perfil tático a gente pode dividir em um reativo e um mecânico. Em ambos os estágios, a compras tem um foco muito mais transacional. Tá? No foco reativo é a função mínima de compras, onde a única responsabilidade é você escriturar o contrato, você arquivar o contrato, botar ele de alguma forma no seu sistema de RP, e onde as cláusulas foram previamente negociadas com a área técnica, com a pessoa que vai fazendo o uso. Esse é o estágio mais primário de compras, é o estágio reativo. O estágio mecânico, o comprador tem uma sensibilidade maior com o custo, mas ele tem pouca influência ou quase que nenhuma na especificação do fornecimento, na especificação do produto. As características técnicas de fornecimento já são previamente definidas com o pessoal da engenharia, com o pessoal do desenvolvimento de produtos, ou então com a manutenção, e ele simplesmente tem aquela informação, ele replica aquela compra de uma forma indefinida, né? Ele não consegue mudar características, né? O perfil mais estratégico, ele tem um comprometimento, uma relação com o custo da empresa muito maior, né? Para começar, que ele não avalia o desembolso da compra, ele faz uma avaliação mais genérica, mais abrangente do custo total de propriedade ou custo total de aplicação. Né? Isso é um conceito muito diferenciado, e poucas empresas hoje têm uma aplicação efetiva desses conceitos. O custo total de aplicação é quando você faz uma análise de todos os gastos que envolvem aquela compra. Então você não está sabendo só o quanto você está pagando na nota fiscal, você está entendendo qual é a produtividade, qual a durabilidade do produto, o quanto que ele traz de rendimento para aquela operação, né? E isso é contabilizado, isso influencia no processo decisório de compras. Então isso requer um grau de medição muito maior do que se normalmente você vê. Tem que ter um grau de interação junto com outras áreas internas que normalmente você não vê no perfil tático. O perfil estratégico ele é marcado basicamente quando os usuários passam a participar das mesas de negociação. O usuário passa a ter uma interferência direta na percepção de qualidade, na percepção de custo daquela compra. Tá? E por final, vem o estágio mais avançado, que é a gerência estratégica de suprimentos. Essa gerência estratégica é quando compras têm um afinamento muito fino, tá? Um bom alinhamento, um alinhamento fino com a estratégia da empresa. É aí que o seu fornecedor ele passa a ter uma atuação muito mais de adicionar valor. Ele tem a capacidade que esse fornecedor tem de inovar, passa a contribuir, ele passa a ser um parceiro e um colaborador para a capacidade de inovar da empresa, né? E, obviamente, os instrumentos de gestão desse fornecimento ele passa a se tornar muito mais estruturado, né? Então, você não está vendo só o preço que você está pagando, você não está vendo só o custo que você está pagando. No último estágio, você está vendo a capacidade que esse fornecedor tem de inovar e trazer valor para o modelo de negócio. Tá? Agora, o que cada comprador persegue, né? O que cada comprador persegue? Primeiro, comprar no preço certo. Todo comprador persegue isso. Comprar no preço certo para que você não haja um erro operacional. Quem está usando o seu produto não reclame, não fique insatisfeito. Para que a sua linha de produção ela não fique com problema. Para que o teu cliente que você contratou, um transportador, tenha a sua entrega no tempo e adequado e da forma adequada, né? Então, é comprar no preço certo. É você pagar o preço justo para aquele serviço prestado ou para aquele objeto de compra. Tá? Segundo, é comprar para entregar no tempo certo. Quem define o tempo de entrega é o usuário. Ele que é o portador da demanda de quando que essa necessidade precisa ser atendida. Em empresa é muito comum, especialmente naquelas empresas que têm uma unidade fabril, atendimento de urgência. Então, às vezes, a velocidade passa a ser um atributo mais importante do que o próprio desembolso. Porque se ficar um dia, ou 2, ou 3 parado, é muito mais caro do que você pagar 10% mais caro na unidade.
né? Então a disponibilidade do produto e a velocidade de entrega são atributos que são realmente relevantes, ok? Bens e serviços com qualidade certa. É importante você equilibrar a qualidade dos bens e serviços na hora de você fazer um fornecimento. Comprar na quantidade certa e comprar na fonte certa. Comprar na fonte certa é quando você consegue conciliar todos os demais fatores no processo de compra, ok? Então, será que todo cliente corporativo ele demanda a mesma expectativa de cada fornecedor? Não. Às vezes um vendedor ele quer fazer uma proposta de valor que o comprador pouco enxerga ou pouco reconhece. Mas isso depende muito da forma como esse comprador observa e percebe aquele fornecedor e tem expectativas frente ao atendimento dele. Então nós podemos botar no slide a seguir riscos e vulnerabilidades aliado ao custo relativo da categoria, né? Como é que funciona isso? Você tem quatro níveis, né? quatro quadrantes aqui, né? Que você consegue ter um alto risco e um custo relativo baixo. E quando você tem um alto risco e um custo relativo baixo, o que ele quer? Ele quer garantir o fornecimento. É nesse momento que o comprador tem um interesse em estabelecer algum tipo de relacionamento mais fino com o vendedor, porque ele reconhece que o vendedor é importante para o atendimento daquela demanda e a coisa não é tão fácil assim. Você não consegue fazer uma mudança tão fácil e ele depende do cara. Então ele quer estabelecer um nível de relacionamento, mas não só para garantir o fornecimento, para garantir o funcionamento. Então, como você fala de serviços de manutenção, existe muita troca de ideias entre o técnico que está ali presente, prestando serviço, e o outro técnico da outra parte da empresa que está contratando o serviço, né? Isso é segurança estratégica. E nós temos logo embaixo que é a aquisição tática. A aquisição tática são aqueles produtos que têm um risco baixo, né, e um custo baixo. Um exemplo mais clássico são as compras de materiais de escritório nas empresas, né? Então o que o comprador quer? O comprador não quer ter problema. Ele não quer esquentar a cabeça daquilo, ele quer minimizar a tensão. Ele vai botar contratos de longo prazo, está disposto a pagar um pouco mais, contanto que o serviço seja pontual e não dê problema nenhum de qualidade. Então ele está disposto a pagar mais por isso, tá? Mas ele também não quer ouvir falar no vendedor, não quer receber visita, ele quer que aquilo funcione no automático. Esse é o desejo dele quando você tem um risco baixo, né? E um custo relativo de cada categoria de compra baixo, né? Nós passamos para o terceiro quadrante, né, que é o quadrante de alavancagem. O quadrante de alavancagem é quando você tem um risco baixo e um alto desembolso. Isso aí é onde tem a maior queda de braço entre fornecedores e vendedores e compradores, porque ele quer o preço mais baixo. Não adianta você tentar oferecer algum nível de serviço diferenciado que ele não reconhece nem vai reconhecer como um valor agregado. Ele quer preço, ele quer um desembolso menor. É ali que ele usa a maior queda de braço. E ele tem uma facilidade que o risco do fornecimento é muito baixo. E por conta disso ele pode fazer trocas de fornecedor A a fornecedor B e usar isso como ferramenta de negociação e poder de barganha. Então é uma categoria que a gente chama de alavancagem, tá? E o último nível, que é o nível mais sofisticado, que não é tão simples de ser gerenciado, que é o estratégico. Aquele fornecedor ele tem um risco e uma vulnerabilidade alta e o desembolso também é muito alto. Então você tem um fornecedor estratégico, tá? E qual a prática aplicada? Gerenciar esse fornecedor, gerenciar em detalhes. Você tem que estabelecer contratos de longo prazo. Geralmente os contratos são mais detalhados, eles conseguem atribuir perdas e danos, prejuízos de desabastecimento, eventuais desabastecimentos. Esse tipo de contrato ele atua na parte que tange a qualidade do produto, é muito bem elaborado nesse aspecto, ou então ele tem uma definição de acordo de nível de serviço muito bem definido, tá? E para que isso? Porque ele tem que garantir o fornecimento, só que ele não pode pagar muito mais por isso, porque é uma categoria de alto valor. Então é uma gestão muito fina que ocorre entre comprador e vendedor. Ele quer estabelecer uma parceria, é uma parceria que tem que ser duradoura, porém tem que ser um ganha-ganha para ambas as partes. Perfeito. Okay? Professor, então depois de ter visto esses 4 modelos aqui, vamos dar uma pequena pausa, um break rapidinho, okay. E aí voltamos para o nosso papo final aqui nessa parte do comprador e vendedor.
vazante da Infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá, ao porto de um disquete, de um micro em pé, um barco que veleje nesse Infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu... Bom, pessoal, então agora o mais importante para quem está assistindo, quais são as principais falhas onde os vendedores pecam? Ok, vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Algumas falhas mais comuns, né? A primeira é desconsiderar a cultura do cliente. O cliente tem uma cultura específica, uma cultura complexa, não é entendimento de duas pessoas. Ele tem que entender a cultura daquela organização. Quem ele tem que tramitar ali dentro, com quem ele tem que usar determinados argumentos, o argumento que ele tem que usar com o cara técnico, o argumento que ele tem que usar com o comprador, quem são os players que vão influenciar a decisão daquela compra. Então ele tem que entender essa cultura, como ela funciona, para poder fazer uma abordagem mais eficaz, né? Segundo, uma falha mais comum é não entender a expectativa estratégica. Não adianta você querer oferecer um elevado nível de serviço se ele quer preço. Não adianta você querer não oferecer um preço se você quer oferecer um elevado nível de serviço. Então você tem que conciliar isso de uma forma muito clara, né? Então você tem que entender qual a expectativa que ele tem nessa categoria. Será que ele quer um elevado nível de serviço, está disposto a pagar um pouquinho mais? Se ele quer isso, ótimo. Então você bota um nível mais alto, olha por isso, ele está disposto a pagar, né? Então esse alinhamento de nível de serviço, de expectativa e o desembolso, ele tem que estar muito bem atualizado nesse processo de compra. A terceira falha, que é uma das mais graves, é garantir e não cumprir. É comum você ver numa mesa de negociação, o vendedor garantir, você bota uma situação inusitada, ele garante que vai acontecer, ele garante que vai acontecer, ele garante que vai acontecer, e depois, quando chega no momento, aquilo acaba não acontecendo como foi combinado. Essa é uma falha muito grave, porque às vezes o comprador se compromete internamente com esse entendimento e depois ele fica numa situação muito delicada. Então, para evitar isso, o que é importante? Todo vendedor, antes de garantir alguma coisa, ainda mais as coisas inusitadas, ele fazia um alinhamento interno. Então, é melhor você ter uma assertividade naquele posicionamento, dizer assim, não, eu não consigo te responder isso agora, mas no final do dia amanhã, no final do dia hoje, eu te dou uma confirmação. É melhor ele ter uma assertividade, precisão no posicionamento, do que ele simplesmente jogar para fechar a venda e depois não conseguir cumprir, né? Uma outra falha é a falta de adaptação com ferramentas tecnológicas do cliente. É muito comum que os clientes hoje tenham ferramentas tecnológicas, plataformas de procurement, algum tipo de integração entre sistemas de EDI. Então é importante que o fornecedor consiga interagir e tenha uma força, um back-office, para conseguir interagir com esse tipo de ferramenta. Isso faz muita diferenciação na hora de uma escolha de compra, tá? Outro elemento, outra falha comum dos vendedores é uma postura incompatível nas negociações. A postura numa negociação depende muito da empresa, depende muito com quem você está falando, depende muito do discurso que você vai estar aplicando. Então essas posturas incompatíveis é uma falha muito comum de vendedores, né? Ele propõe uma coisa e faz outra, né? Ou então ele faz uma proposta, ele tenta passar por cima, por exemplo, de um comprador, falando diretamente com o gerente, que é conhecido dele, ele consegue abrir uma porta, mas isso tem que ser feito com muito cuidado, porque do contrário, esse comprador tem um ego, pode ficar com o ego ferido e tentar de alguma forma enxergar esse vendedor com uma certa restrição. Com certeza. Então é bom ele estar um alinhamento muito importante nas negociações, é você entender quem influencia no processo decisório, né, e quem pode contribuir para aquela negociação fluir da melhor forma possível. Uma das falhas também é não ouvir o cliente, você não entender exatamente quais são as expectativas dele, o que ele está querendo no fornecimento, qual o tipo de material, qual o alinhamento fino que é necessário, tá? Não respeitar a hierarquia do processo de compra, tem muito a ver com a postura de negociação, você tentar atuar no presidente para depois vender para o comprador, né? Dependendo como isso vem, isso pode ser muito mal interpretado, né? E uma falha que é a mais grave de todas é tentar burlar regulamentos e políticas. Toda empresa tem um regulamento político e sempre tem um ou outro que tenta burlar para tentar otimizar, conseguir alguma vantagem, algum tipo de informação. E se isso acontecer, ele pode ficar queimado na empresa e definitivamente não vai mais fornecer. Então é muito importante estar atento quais são os regulamentos, né? Será que ele pode ir até o chão de fábrica conversar com algum operador? Depende da política. Porque senão ele pode obter informações que vão tendenciar no processo decisório. E quem está participando do processo decisório, ele quer o processo decisório mais transparente possível. Então, se ele entender que tem algum outro tipo de influência, isso pode ser mal interpretado e a pessoa ficar fora do processo. Ok.
Bom, vamos para o nosso último ponto agora, que relativo à parte de compras, né? E relativo ao vendedor. No slide seguinte, quais são as principais dicas que você pode dar para quem quiser vender mais e melhor? Tá, tudo bem. Primeiro é você entender a realidade do cliente, quais são as suas expectativas. Isso é básico. Tem a ver com a falha de você não ouvir o cliente, não entender o seu posicionamento estratégico. Segundo é você dosar o nível de serviço e esforço compatível com a necessidade do cliente. Às vezes é difícil, mas o ideal é se você é uma empresa que faz um elevado nível de serviço, você tem que propor o seu produto, o seu serviço para uma empresa que espera um elevado nível de serviço. Do contrário, você vai ficar batendo na porta e não vai ter sucesso, você não vai ter uma positivação da sua venda. Por quê? Aquela pessoa não espera um elevado nível de serviço, ela espera um custo baixo. Então você dosar o nível de serviço é uma dica boa para vender mais. Por que é uma dica boa? Porque você vai conseguir oferecer, se você dosar um nível mais baixo de serviço, mas que seja alinhado com as expectativas do cliente, você consegue fazer uma proposta de valor e de preço melhor. Então você tem uma chance maior de positivar essa venda. Terceira dica é você fazer enxergar o valor e benefício pelos olhos do usuário. A compra corporativa é um cara que fica sentado e não está no dia a dia no chão de fábrica, ele não está acompanhando a operação, ele não acompanha quem usa o material. Então ele é um cara mais frio, ele não é sensível aos problemas que acontecem no fornecimento. Então se você conseguir, como vendedor, fazer esse comprador enxergar com os olhos do usuário, você vai ter uma sensibilidade maior. E se seu produto é bom, ele vai ser reconhecido. Perfeito. Um outro aspecto que é difícil de você encontrar é mensurar o benefício, assim como os impactos no fornecimento. Quando eu falo mensurar o benefício, se o seu produto tem um desperdício menor, diga qual o percentual de desperdício que tem. Quantifique. Proponha para o comprador um teste, uma forma de aferir o desperdício. Fornecedor A versus fornecedor B. Uma forma transparente, clara e honesta de fazer essa aferição. Esses compradores, quanto mais avançados eles são, quanto mais maduros eles são mais sensíveis a aceitar esse tipo de proposta. Certo. Tá? Então, muitas vezes, você cai na situação que um produto que tem uma durabilidade maior vai ter um preço maior, mas ele vai comprar esse cara que tem durabilidade maior. Mas uma vez que ele enxergue e tenha argumentos internos para justificar que existe uma durabilidade maior para esse produto. Você está comprando uma peça que ela é 30% mais cara do que a peça do concorrente, mas você fala o seguinte, mas olha só, ela dura 50% mais. Sim. Então o custo total de aplicação se torna menor. É o custo-benefício. É o custo-benefício. O que você passa pelo custo total de aplicação. Sim. Então, quando você faz a aferição, você não está olhando só o custo da peça. Certo. Está vendo o custo da hora de aplicação. Perfeito. Entendeu? Então, se você tem uma duração maior, você dilui melhor esse custo de desembolso inicial de uma peça. Mas isso é muito mal feito na empresa. É difícil você pegar um fornecedor que proponha um case de sucesso. Geralmente é pouco técnico. Entendeu? Você tem pouca aplicação real na tua realidade corporativa. E o que interessa não é o vizinho, o que interessa é a tua realidade. Claro. Entendeu? Então, se você fala aqui no fulano de tal, ou um dos seus clientes, a peça durou muito mais, fala, pô, mas aí, cara, será que isso vai se aplicar para mim? Claro. Entendeu? Então, ele quer ter essa garantia, ele quer estar disposto a fazer esse tipo de teste, esse tipo de mensuração. E outra coisa promova um alinhamento de satisfação em conjunto com as áreas de utilização. Tá? É importante para o comprador que isso seja passado, ou seja, que ele receba do fornecedor e da área técnica como o produto está sendo utilizado e qual o grau de sucesso que ele está tendo. Porque aí ele vai consolidar, a etapa final, que é o pós-venda, consolidar da seguinte forma, vem cá, eu fiz uma compra e o meu usuário que está usando o produto está satisfeito. Certo. A necessidade da empresa está sendo atendida. Olha que beleza, a um custo mais baixo. Então isso aí está concluindo a missão do comprador. E para que isso seja garantido, é o próximo ponto, que é verifique como o seu produto está sendo utilizado. É muito comum que um vendedor venda um produto que tem uma taxa de consumo ou tem um determinado rendimento, e para que isso aconteça tem que ter as condições básicas de uso. Então ele vendeu, no primeiro mês tudo foi perfeito, no segundo mês também, e no terceiro mês a coisa começa a misturar um pouco. Então tem que dar acompanhamento, não pode abandonar. Tem que ter um acompanhamento, não pode abandonar. Ainda mais se você depende do operacional, depende do cara de fábrica, depende do cara da limpeza, se você depende do cara que está fazendo a entrega.
Então você tem que ter um tipo de acompanhamento, né, para garantir que o teu produto tenha a performance que você prometeu. Perfeito. Porque é difícil depois de entender que você teve um desperdício, que você teve uma aplicação errada. Não, mas foi uma questão operacional sua. É complicado o vendedor falar isso. Então, para evitar esse tipo de problema, ele tem que estar acompanhando a utilização e dando feedback constante para o comprador. Olha só, aquela promessa que eu te fiz não vai ser possível porque, olha só, o pessoal está dando errado. Entendeu? E, para finalizar, sempre realizar um alinhamento com o operacional e industrial da sua empresa. Né? E tem a ver com aquela questão do prometeu, mas não cumpriu. Entendeu? Então, muitas das vezes, as questões de atendimento, elas falham. Por quê? Não porque o vendedor quis, mas é porque a empresa não teve uma estrutura para atender. Aconteceu uma situação inusitada, que a demanda foi muito maior que a capacidade de atender. E quando isso acontece, o cliente fica sem a mercadoria, o cliente fica sem o serviço prestado, ou a qualidade do serviço fica comprometida. Então, sempre antes de você posicionar uma situação proposta pelo seu cliente, de aumento de demanda, de um serviço mais customizado, ou alguma mudança que dependa do operacional, o vendedor tem o papel, tem o dever de alinhar com o operacional da sua empresa, de alinhar com o industrial, de alinhar com o pessoal da logística, todos os aspectos que vão garantir o fornecimento e a experiência para o cliente desse vendedor. Bom, então deixa eu ver se eu entendi direito. Então tem que ter um casamento da empresa que está fornecendo com a empresa que está comprando. Exatamente. Ou seja, é uma solução complexa, não é fácil, isso envolve várias pessoas, né? As expectativas às vezes são grandes, as promessas também podem ser fantasiosas e no dia a dia isso acaba não acontecendo. Exatamente. Esse é o maior problema que você admite. Isso, esse é o maior problema que eu admito e por isso que o vendedor tem que estar presente e aí vem a importância do pós-venda. Certo. Entendeu? Porque às vezes você fez uma promessa, você fez um desenvolvimento, fez um esforço muito grande para entrar e depois você sai porque você não teve um acompanhamento adequado ou então o teu operacional fez certo a primeira vez e a segunda vez começa a não fazer certo. Não acompanhou de perto e a coisa acaba acontecendo. Isso passa também pela capacidade das empresas têm de customizar os seus produtos. Certo. Entendeu? O cliente sempre quer uma solução um pouco mais customizada. Perfeito. E essa customização é uma tentação para o vendedor falar, não, eu vou dar um jeito para você. Okay. E quando ele fala isso, funciona a primeira entrega, a segunda entrega, a terceira entrega, depois começa a sair do trilho. Entendi. Aí que gera um problema de fornecimento. Agora, a empresa que está vendendo, ela tem que ter uma proposta muito honesta, né? Tem. Não adianta ela dizer, vou prometer mundos e fundos, vou fazer acontecer, vou te dar mais desconto. O fluxo de informações acontece de uma forma muito dinâmica, né? Às vezes você está numa central de compra, o cara está em São Paulo comprando no Rio de Janeiro com uma unidade no Ceará, com uma unidade em Manaus. Certo. Entendeu? Mas hoje em dia os problemas acontecem, o pessoal filma o problema, manda uma foto, o controle de qualidade está em cima. Então o fluxo de informações das inconformidades acontece de uma forma muito dinâmica. Interessante. Então por isso que tem que ser muito honesto a questão hoje, porque está muito mais transparente todo o processo. Perfeito, perfeito. Agora é o seguinte, em termos de tendência, de tecnologia, né, na área de suprimento, o que está aparecendo de novo? Olha, não é novo, mas é uma coisa que está um grau de maturidade baixo, tá? Que é o e-procurement. São as plataformas de procurement. Principalmente naquelas aquisições táticas que são baixo valor e baixa complexidade, o que o comprador quer? Ele quer minimizar a atenção dele, ele não quer ter problema, ele quer fechar o olho e que a coisa aconteça, porque ele quer focar onde? Ele quer focar onde tem um valor maior e tem uma necessidade de gerenciamento maior pelo seu posicionamento estratégico. É um fornecedor que tem influência na satisfação do seu cliente, né? Seu cliente, que eu digo, do comprador. O comprador, no final das contas, ele representa um cliente da empresa, né? Então ele tem uma dificuldade um pouco maior em atender essa necessidade. Então uma plataforma de procurement ela consegue otimizar esse processo. A plataforma de procurement ela de forma bem resumida, né? Você otimiza o processo de que forma? Existe uma integração entre o processo, entre o RP da empresa, tem um portal, as ordens caem nesse portal e o teu vendedor consegue ver aqui. Então o que acontece? Não tem telefone, não tem e-mail, é tudo através da plataforma. Entendi. Então, e vamos além, a proposta que ele coloca no portal, ela integra automaticamente com o RP da empresa. Então nem precisa digitar a cotação no sistema. Maravilha. Acontece de uma forma automática. Isso é uma tendência muito forte na área. Isso é interessante por um lado, mas eu imagino que o contato pessoal, por não ter esse contato pessoal, atrapalha para quem está vendendo. Atrapalha para quem está vendendo. Por isso que
depende do posicionamento estratégico. Certo. Onde isso vai querer? Se você tem uma categoria que demanda um gerenciamento estratégico, ele não vai querer isso. Claro. Ou vai querer isso aliado a alguns contatos telefônicos, reuniões presenciais, entendeu? Então, ele vai dosar como é que eu vou escolher que esse vendedor vai poder me atender. Certo. Entendeu? Então, alguns ele quer realmente fechar o olho. Não quer ter problema, automatização, está disposto a pagar um pouco mais caro, contanto que não tem problema. E usa a plataforma de procurement. E às vezes, você pode fazer a plataforma de procurement para compartilhar informações. Informações tais como a tua situação de estoque, a tua previsão de venda. Então, isso dá informações sobre os sítios para o fornecedor conseguir se planejar um pouquinho melhor. Certo. Então, isso também é uma tendência. A integração entre fornecedor e compradores. E essa parceria, quando é que pode fracassar? Olha, uma parceria ela fracassa quando há uma percepção de um desequilíbrio econômico. Porque você tem uma situação hoje que você quer uma parceria de longo prazo, só que os fatores econômicos de custo mudam a longo prazo. Então, como você fazer um alinhamento desse reajuste e repasse de custos sem que isso interfira e fira essa parceria, essa relação, né? Isso é um desafio na área de compras, porque a forma mais clara de você fazer uma validação se está pagando um preço justo é você fazer uma cotação de mercado e começar a fornecer, né? Então, quando isso acontece, você tem uma real percepção do preço que você está pagando, mas você não pode ir no mercado tantas vezes porque se você não efetivar uma compra, o teu fornecedor recebe uma ligação, dá um preço, recebe outra ligação, dá um preço. Daqui a pouco ele sabe que o Rodolfo está ligando toda hora para ele para captar preço, claro. Não fecha nunca. Perfeito. Então perde um pouco a aferição. Então um grande desafio é você manter o equilíbrio econômico dessa parceria com instrumentos claros, né, auditáveis, né, para que essa parceria se mantenha a longo prazo. Maravilha. Bom, pessoal, então eu queria mais uma vez agradecer a presença do Rodolfo, nosso professor lá do MBA de Gestão Comercial e Vendas, e acredito que tenha contribuído muito para dar essa visão de quem está na ponta vendendo para empresas, essa venda corporativa, né? Os cuidados e as dicas de como vender mais. Professor, muito obrigado. Prazer. A casa é sua, volte sempre. Obrigado.